aí as apresentações. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês aqui nessa sexta-feira, com a palestra do Dr. Fabrício, que ele vai falar sobre profiling e a responsabilidade civil. Agradecer aqui o convite que foi formulado, né, pela Ana Cristina, a nossa secretária, ela que convidou o Dr. Fabrício para estar aqui hoje, e que já agradeço, viu, Dr. Fabrício? Agradeço muito a gentileza por ter aceitado o nosso convite aqui da comissão para poder compartilhar conosco o conhecimento do senhor. A Ana Cristina depois vai fazer a leitura do mini currículo do Dr. Fabrício. Agradeço também o Rodrigo Canguçu de Almeida, nosso vice-presidente aqui da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas. Ana Carolina Medeiros, que vai ser a nossa mediadora, uma das nossas mediadoras, a outra mediadora é a doutora Valéria Reane, que daqui a pouco ela está entrando aí. Doutora Roseli Gomes Martins, que também vai ser a nossa comentarista do dia. E todos os demais. Doutor Manuel, que está lá em Portugal também, nos assistindo aqui. Doutor Manuel Maceno, obrigado, doutor Manuel. E todos os convidados, membros aqui da comissão, pessoal da OAB Campinas, da diretoria, na qual eu já agradeço a doutora Luciana Freitas, que é a presidente da nossa subseção aqui da cidade de Campinas, extensivo a todos os diretores da OAB. Agradecer o pessoal do staff aqui, a Carol, o João Paulo, que sempre nos auxiliam nos nossos eventos. Enfim, não vou me alongar muito, mas o agradecimento fica aqui registrado para todos. Vou passar a palavra para a Ana Cristina, para ela poder fazer a leitura do mini currículo do Dr. Fabrício Lima, que será o nosso palestrante de hoje. Ana, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde a todos. O doutor Fabrício é juiz do trabalho do TRT da Terceira Região. Ele é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem formação em compliance laboral pela Wolters Kluwer, na Espanha. Tem formação como DPO pela Training House em Portugal. É mestrando em Constitucionalismo e Democracia pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Minho, em Portugal. E aí se encontra o professor Manuel, que também é de Portugal, para nos brindar a presença. Ele é autor e coautor de várias obras jurídicas, coordenador e professor de cursos jurídicos, e está sempre disponível nas redes sociais, promovendo debates importantes. E, pessoalmente, eu agradeço pela gentileza de estar presente conosco nesse dia e parabenizo pelo brilhantismo do seu trabalho. Sem mais, eu devolvo a palavra e agradeço a disponibilidade do professor Fabrício e tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Ana, pela apresentação. É lógico que é um mini currículo, né? Porque senão nós ficaríamos aqui a noite toda para poder fazer a apresentação do Dr. Fabrício, né? Doutora Valéria Reane também chegou, que é membro aqui da nossa comissão, vai ser uma das mediadoras aqui do evento. Então, vamos lá, vamos dar início. Doutor Fabrício, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez por ter aceitado gentilmente o nosso convite, através da Ana Cristina. Obrigado, viu? Muito obrigado, então, a todos e a todas. Gostaria de agradecer a doutora Ana pelo convite, né? Fiquei extremamente honrado. Ao doutor Carlos aí também, né, por ter ratificado o convite. E, assim, eu digo que eu estou aqui bastante lisonjeado e eu estou quase cedendo a palavra para o professor Manuel Davi aí, viu? Porque eu estou com vergonha de estar aqui para falar na presença dele de um tema desse, que ele é uma grande referência. Então, muito bacana, agradeço aí para ver como estamos prestigiados, né? Muito obrigado, então. Gente, primeiramente, eu quero aqui já fazer o nosso corte metodológico, né? Eu, enquanto juiz do trabalho, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? O lado que diz respeito às relações de trabalho, mas, de uma forma ou de outra, não dá para se dizer, né, que os fundamentos, né, gerais da responsabilidade civil e os fundamentos gerais da proteção de dados, né, e do uso de dados
vai ser aplicável para qualquer área do conhecimento. Então, esse é o primeiro corte que eu quero dizer que eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado. A segunda questão, né, que eu queria trazer para contextualizar um pouquinho a nossa fala. Eu tenho aqui, eu coloco, né, eu gosto de um tweet que o professor Silvio Meira fez um dia, né, porque a gente tem, desde que, né, a gente começou a viver esse momento de hiperconexão, a gente sempre ouve aquela velha máxima, né, que os dados são o novo petróleo. E o professor Silvio Meira, ele inovou de uma forma, assim, bastante reflexiva sobre essa questão, e aí eu vou até fazer a leitura para vocês, que eu acho que é bacana. Ele colocou lá, dados não são o novo petróleo. Comparando com as fontes de energia, dados seriam como o novo urânio. Tem que ser refinados para separar o que se quer do que não serve, tem que atingir massa crítica para gerar energia, valor, e o descarte é um perigo para o negócio e para o ecossistema. Né? E com essa fala do professor Silvio Meira, eu venho aqui, né, tratar, né, um pouquinho com vocês a respeito do tal do profiling, né, que seria o uso automatizado de dados. Eu vou até aqui trazer um conceito lá do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e aí, por isso mesmo, eu já justifico, né? O pessoal deve ter achado um pouquinho estranho. Mas, Fabrício, é mestrando e doutorando? A minha pesquisa do mestrado dizia relação, né, aos limites do poder empregatício e frente ao direito à autodeterminação informativa. Durante essa pesquisa, todas as minhas fontes levavam, né, a Espanha e a Portugal, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a obra da professora Tereza Coelho Moreira, né, a tese dela de doutorado, e eu acabei, né, fui um pouco ambicioso e me inscrevi no doutorado da Universidade do Minho, sem ter concluído o mestrado. E tive a grata surpresa de ter sido admitido, e fiquei muito feliz com isso. E acabou que o meu projeto de mestrado acabou se tornando um projeto de doutorado, e eu tive que fazer um novo projeto para o mestrado, que eu vou fazer a qualificação na próxima semana, dia 29. Então, esse foi o caminho que eu percorri. E por que eu percorri esse caminho? Porque o Brasil, né, a gente sabe, a nossa LGPD aqui tem pouquíssimo tempo de vigência. E o continente europeu já tem uma preocupação com relação à proteção de dados de um longo período, né, temporal, né? Desde a professora Tereza Coelho tem escritos muito bacanas dela, que ela faz referência à perseguição nazista, né, do tal do trabalhador de vidro, né, é a expressão que ela utiliza, para a utilização de uma certa forma das informações com intuito discriminatório, com intuito aí de uma invasão excessiva, né, como a OIT já trazia, a tal da química da intrusão. E por isso, né, tendo como referência o ordenamento jurídico da União Europeia e o ordenamento jurídico português, eu achei que a minha pesquisa seria muito melhor desenvolvida, né, tendo o amparo, né, do auxílio da professora Tereza e tendo, né, como fundamento da pesquisa o ordenamento jurídico europeu. Então, por isso, eu já venho e trago aqui para vocês, eu vou pedir, eu não trouxe uma apresentação, na verdade eu faço a apresentação na minha tela, mas o que eu queria dizer para quem quiser visualizar, senão não vão conseguir enxergar, é para clicar aí em visualizar e colocar o orador, senão vocês não vão enxergar muita coisa da minha apresentação, porque eu fiz uma apresentação no Prezi. Tem meu Instagram aí, @professor Fabrício Lima, é só clicar lá em visualizar e colocar orador, que vocês verão aí toda a apresentação. Oi? Está aparecendo já. Conseguiu? Então, perfeito. Então, é só para, senão fica muito pequeno, não consegue, fica difícil. Eu já não consigo enxergar muito bem, não. E aí, justamente, eu trouxe aqui o conceito, né? Aí por isso eu justifico o uso, né, do RGPD, porque a origem da minha pesquisa, do que seria profiling com base lá no Regulamento Geral de Proteção de Dados, artigo 4º, item 4º, né? Eu vou até fazer leitura, que eu acho que
fica interessante para aqueles que ainda não tiveram, ainda não se preocuparam, ou é uma questão nova, né? Qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consiste em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações. Então, é uma forma de tratamento de dados que não é feita por um ser humano, que é feito de uma forma automática por intermédio de uma máquina, né? Esse seria, né, o tal do profiling. E aí a gente pode pensar, né, coloco aqui para vocês, isso poderia ser uma solução extremamente importante para o mercado de trabalho, uma solução extremamente importante para auxiliar, por exemplo, as empresas, como aí essa startup, a GUP, oferece um serviço de recrutamento com base em inteligência artificial, né? E qual é o grande problema disso, né? Que aí é uma discussão que a gente vai traçar, que aqui a nossa Lei Geral de Proteção de Dados acabou deixando aí uma pequena falha na minha concepção, um pequeno problema para as empresas, no sentido de ter afastado a possibilidade, ou pelo menos a obrigatoriedade de revisão humana dessas decisões, né? Que é uma oportunidade que as empresas perderam, né, de corrigir falhas que tenham sido cometidas pela máquina. E aí, eu coloco aqui, já justamente nessa linha de raciocínio, eu trouxe aqui para vocês um primeiro caso aí. Esse aí é um caso que eu acho que a maior parte de vocês já deve ter ouvido dizer, que foi uma falha do Google, né? Que é lá, sistema do Google Fotos identifica pessoas negras como gorilas, né? E aí um programador na época, ele foi acessar as fotos dele, a organização das fotos na galeria do Google Fotos, e aí essa galeria estava com a denominação de gorilas, ou seja, identificou uma pessoa negra como sendo, né, identificada como uma gorila. E aqui eu já vou trazendo, eu acho que vocês já começam a perceber, né, quais são os riscos, né, de uma inteligência artificial sem nenhum controle, né, para fazer qualquer análise de perfil, qualquer decisão sobre um perfil que tenha base, né, essas informações, ou pelo menos esse treinamento aí que a inteligência recebeu. E aqui, né, a gente tem uma notícia mais recente, nesse aspecto, olha lá, robôs se tornam racistas e sexistas se a rede neural tiver falhas, diz estudo, né? E qual que é o grande problema disso, gente? O robô, né, diferentemente do ser humano, ele não aprende sozinho, né? O aprendizado de máquina é feito por dedução ou por indução. E qual é o problema? A base que ele leva em consideração para, a partir dali, ele trazer uma conclusão, por exemplo, se a gente for utilizar uma seleção de currículos, pode ensejar a chamada conhecida discriminação algorítmica. Se a gente pega uma base de dados que tem em consideração o nosso país, a gente sabe até hoje, ou pelo menos, né, na Justiça do Trabalho, a gente lida com isso no dia a dia, a gente sabe que a nossa base real é uma base que possui grande discriminação, seja em relação ao gênero, seja em relação à cor. E se a gente alimenta, né, se o programador ele alimenta lá os critérios que ele quer, que seriam os critérios ideais, com base na experiência que a gente tem, a gente acaba induzindo essa inteligência a fazer uma seleção de uma certa forma discriminatória, né? Esse é o grande problema,
E é isso que eu queria aqui, né, discutir com vocês um pouquinho. E aqui, deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Eu trouxe para vocês, naquela linha, né, que a gente tem que, não tem como deixar de beber na fonte do direito europeu, a gente tem a preocupação lá no PT 29, né, que foi um grupo criado na diretiva anterior à RGPD, justamente tratando da formação de perfis, né? Olha aí o que eles estabeleciam. A definição de perfis é suscetível de perpetuar os estereótipos existentes e a segregação social. Pode, igualmente, amarrar as pessoas a uma categoria específica e limitá-las às respectivas preferências sugeridas, pondo assim em causa a sua liberdade para escolher, por exemplo, determinados produtos ou serviços, tais como livros, música ou fluxo de notícias. Em certos casos, a definição de perfis é suscetível de resultar em previsões imprecisas. Noutros casos, poderá dar origem a uma negação de serviços e bens e uma discriminação injustificada. O que isso quer dizer? Se a gente pega, né, por exemplo, um algoritmo está ali, né, analisando o perfil do professor Fabrício, né? E o professor Fabrício, ele vai lá no Instagram, ele só consome conteúdos jurídicos. E aí, no meu feed, geralmente só vai aparecer questões jurídicas. Isso acaba, de uma certa forma ou de outra, excluindo a possibilidade de eu ter contato com questões culturais, com outras questões, sem dizer a possibilidade, né, da utilização lá da tal das filter bubbles, né, que é o direcionamento de conteúdo com o intuito, né, de direcionar entendimentos. Então, a gente tem também essa outra questão, que é uma questão importante e preocupante. Mas eu trago aqui, e aqui para mim essa lição, gente, eu peço desculpas, né? Eu não sou muito de ficar fazendo leitura, mas certas coisas não tenho o que dizer, porque não tem melhor forma de ser dita, né? Uma lição da Mafalda Miranda Barbosa, de Portugal, também. Aí, ó. Olha o que ela disse. A máquina, ao gerar decisões automáticas, com base nos dados recolhidos, pode cometer erros. Erros esses que têm uma de duas causas. Ou enviesamento do programador, daí a importância da escolha do algoritmo, ou enviesamento introduzido pela correlação estatística. De fato, esta máquina, dita inteligente, não pensa de acordo com o esquema cognitivo humano. A inteligência artificial diz respeito à agency intelligence, a escolha e computação de dados em grande escala, sem qualquer pendor interpretativo. A máquina pensa indutivamente e, quando muito, dedutivamente. Não tem em conta o contexto, não tem em conta elementos de conotação, não acede à dimensão semântica. Acresce que, para além ou independente dos erros, é possível que haja decisões discriminatórias com base em dados que foram gerados a partir do tratamento de dados originários. E aí há, pelo processamento massivo de dados, que vai articulando e cruzando, pode transformar os iniciais dados, aparentemente inócuos, em dados com enorme potencial lesivo, ao ponto de hoje se questionar se continua a fazer sentido a distinção entre dados pessoais e categorias especiais de dados pessoais, merecedores de um tratamento diferenciado, que no nosso país, né, seriam os dados pessoais sensíveis, né? Ela traz esse entendimento que talvez a forma que os dados pessoais sejam tratados pode gerar também uma feição discriminatória. E, justamente, esse é o fundamento dela. E a gente acaba, de uma certa forma ou de outra, já fazendo um cruzamento lá com o que o professor Silvio Meira disse no início, na citação que eu fiz referência lá do Twitter, né? Essa é a grande preocupação. E, justamente por isso, eu tenho uma visão bastante crítica, né, do veto presidencial a respeito aí da possibilidade de revisão humana, né? Como a doutora Ana disse no início, né, eu também pesquiso, trato sobre compliance. E com compliance,
a gente lida com gestão de riscos. E nessa gestão de riscos, algumas posturas, né, deveriam ser evitadas para evitar a formação de passivo, para evitar o descumprimento de uma legislação e a ofensa a um direito fundamental, principalmente, né? E, nesse sentido, você, talvez, por uma questão econômica, adotar simplesmente a formação do profiling sem a revisão humana, ou sem uma certa cautela, isso pode gerar um risco muito maior, né? Um risco de lesão a um direito fundamental, um risco de exposição indevida de alguém, um risco de discriminação, exclusão. A gente sabe hoje que muitos aplicativos tomam decisões com base em algoritmos, né? Exclusão de motoristas, a forma de distribuição de critério, distribuição de trabalho, tudo isso é feito com base em algoritmo, avaliação de crédito. Qual é o problema disso, né? O problema é que isso pode gerar, né, uma possibilidade discriminatória, e isso, para mim, é extremamente problemático. Tem uma obra muito bacana do professor Eduardo Magrani, que se chama Entre Dados e Robôs, né? E ele faz uma discussão entre a visão utilitarista, né, e a visão principiológica, e o que deveria prevalecer. Porque em uma visão utilitarista, a gente teria que, não, a gente tem economia, a gente tem eficiência, então a gente vai utilizar o profiling sem nenhuma restrição, e se houver algum problema, depois a gente resolve, a gente sana, né? Ele traz até o exemplo lá do veículo Ford Pinto, não sei se vocês se recordam, né? Que foi um caso em que ele tinha uma falha estrutural grave, em que, se ele se envolvesse em algum acidente, ele poderia explodir, e algumas pessoas vieram a óbito em razão dessa explosão. E aí, a Ford, ao analisar a questão, pensou da seguinte forma: falou, qual é o gasto que a gente teria ao pagar uma indenização no caso do óbito? E qual seria o gasto da gente fazer um recall, né? Chamar todos para... O gasto seria muito maior, então, vida que segue, né? Deixa assim. Eu acho que não é dessa forma que a gente deve pensar, né? Eu acho que deve, na maior parte dos casos, prevalecer uma visão que preserve, pelo menos no mínimo, aí, direitos fundamentais. Só que a gente também não pode, eu sou um grande entusiasta da tecnologia, e um problema sério da tecnologia é justamente aquela percepção. A tecnologia, as inovações, geralmente não podem ser regulamentadas ex ante. Por quê? Porque senão a gente acaba, de uma certa forma ou de outra, impedindo os avanços tecnológicos. A gente não sabe o que está por vir. Então, a regulamentação sobre questões tecnológicas geralmente é feita posteriormente, né? Ex post. A gente teve recentemente a carta portuguesa sobre inteligência artificial, trazendo, né, prestigiando alguns valores, e justamente dentre esses valores a preocupação com essa formação aí de perfis. Então, isso é uma questão extremamente importante. Eu já tinha colocado a definição para vocês do profile no RGPD, e aí eu coloco aqui para vocês também, considerando, gente, quem ainda não teve o costume, ou ainda não foi dar uma lida no RGPD, além das disposições, das cláusulas do RGPD, o RGPD tem considerandos extremamente elucidativos e importantes, né? E esse item 1 do considerando 71, para mim, é muito bacana, e diz respeito justamente ao tema que a gente está tratando aqui. A fim de assegurar um tratamento equitativo e transparente no que diz respeito ao titular de dados, tendo em conta a especificidade das circunstâncias e do contexto em que os dados pessoais são tratados, o responsável pelo tratamento deverá proteger os dados pessoais de modo a que sejam tidos em conta os potenciais riscos para os interesses e direitos do titular dos dados, e de forma a prevenir, por exemplo, efeitos discriminatórios contra pessoas singulares em razão da sua origem racial ou étnica, opinião política, religião ou convicções, filiação sindical, estado genético ou de saúde ou orientação sexual, ou a impedir que as medidas venham a ter tais efeitos. Ou seja,
o tratamento de dados, o tratamento automatizado de dados, deveria prestigiar os dados pessoais sensíveis, né? Não deveria provocar a chamada aí, a discriminação, a odiosa discriminação. Essa é a consideração contida aí. Só que, por outro lado, o RGPD não proíbe de absoluto a realização de profiling. O artigo 22, item 2 do RGPD, tem 3 hipóteses que permitem o tratamento de dados com o automatizado com o profiling. Quais são as 3 hipóteses? Quando for necessário para a celebração ou execução de um contrato entre o titular de dados ou o responsável pelo tratamento, ou seja, preliminar ou execução do contrato, permite o profiling. Só que aí vocês vão dizer, então está garantido, pronto, né? O trabalhador vai ser admitido, que já é uma fase preliminar ao contrato, e é possível esse tratamento. Sim, é possível o tratamento, mas o tratamento tem que observar todos os princípios. E um dos princípios é que o tratamento tem que ser informado. E aí, em muitos casos, em que o tratamento é feito com base em dados extraídos da rede mundial de computadores, que não foram fornecidos espontaneamente pelo titular do dado, não tem esse requisito. Outra questão, né, a observância do princípio da finalidade. Então, assim, mesmo nas hipóteses em que existe fundamento legal, existe base legal para o tratamento lá na Europa, isso tem que ser feito com base nos princípios, né, e tem que ser feito com as bases autorizativas, né, as hipóteses legais de tratamento. Aí tem uma outra previsão, é quando existir uma legislação própria, estatal, autorizando, e a terceira hipótese é quando baseada no consentimento explícito do titular dos dados. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre e fiz referência a isso. Nas relações de trabalho, a utilização do consentimento como base legal de tratamento não é adequada. Por quê? Por conta do tal do imbalance of power, né? O desequilíbrio de poder existente nessa relação. O trabalhador a trabalhadora, em uma relação de submissão, ele vai sempre aceitar. Uma pessoa que está à procura de um emprego, ele vai aceitar, ele está desempregado, não tem muito que ser feito, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? O GT 29 também tem parecer sobre isso. A autoridade helênica lá na Grécia já puniu a PricewaterhouseCoopers por efetuar tratamento de dados nas relações de trabalho com base no consentimento. Então, o consentimento, para mim, né, eu falo sempre, na LGPD, como ele é apresentado, seja no artigo 7º, seja no artigo 11º, como a primeira base legal de tratamento, como medida de compliance, né, de prevenção, gestão de risco, ele deveria ser a última medida, a última base legal a ser utilizada, né? O ideal era encontrar uma outra base que distinta da autorização do próprio titular, né? E aí, somente excepcionalmente, esse tratamento ser feito, e quando necessário, justificado, respeitadas as finalidades. Então, essa é uma preocupação que também deve ocorrer. E aí eu trago aqui para vocês, né, a previsão, né, do artigo 17º do Código de Trabalho português, que veda ao empregador a obtenção de dados pertinentes à vida privada do candidato ao emprego, salvo quando essas sejam estritamente necessárias e relevantes para avaliar da respectiva aptidão no que respeita à execução do contrato de trabalho e seja fornecida por escrito a respectiva fundamentação. Então, tem que apresentar a base, né? Tem que informar o tratamento. Então, essa é uma preocupação que eu acho que a gente também deveria, né? E eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira permite uma interpretação também nesse sentido, né? Isso é importante. E aí, né, justamente na LGPD, a gente tem uma previsão no parágrafo 2º do artigo 12, que diz respeito, né, que também são dados pessoais, e essa é a previsão. Ó, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para fins dessa lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Então, a formação de perfis comportamentais
que permitam a identificação da pessoa têm a proteção da LGPD. Diferentemente a questão que a gente utiliza dados estatísticos. Por exemplo, né, quando uma empresa vai fazer uma pesquisa de mercado, para saber se ela vai instalar uma pizzaria ou se ela vai instalar uma churrascaria aí em Campinas. Isso não vai levar em consideração, né, a pessoa, se é o Fabrício que vai consumir, se é a esposa do Fabrício, se é o Dr. Paulo. Não. Então, isso não teria proteção da lei geral e não teria nenhuma preocupação nossa. Mas, a partir do momento em que esses dados permitem a identificação do seu titular, aí a gente cai na LGPD e aí surge a preocupação. Gente, já encaminhando para a gente começar a tratar da responsabilidade civil especificamente, né, eu faço essa introdução para justamente justificar. Falar, peraí, o tratamento, a formação de perfis, ela pode, e aí o risco é muito grande de existir um ato ilícito, de existir um abuso de direito ou, né, uma violação mesmo aqui no Brasil da nossa LGPD. E aí a gente tem, né, vai ter a previsão justamente no sentido de responsabilidade. Só que o que acontece? A gente teve, né, a Lei Geral de Proteção de Dados tinha a previsão de que o controlador, lá no artigo 20, parágrafo 1º, o controlador deverá fornecer, sempre solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. E aqui a gente tem uma grande briga, né, na área trabalhista. O TST está para decidir aí, né, sobre a tal da perícia algorítmica, né, que é justamente a discussão sobre critérios discriminatórios que podem ter sido utilizados por aplicativos aí de contratação de prestação de serviço, e a possibilidade ou a impossibilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, a meu ver, permite que isso seja feito, né, desde que respeitado o segredo comercial e industrial. Não sei qual vai ser a decisão do nosso Tribunal Superior, qual vai ser o nosso entendimento jurisprudencial. É o que eu sempre digo, eu acho que seria de extrema cautela que um processo em que isso ocorra, que ele tramite em segredo de justiça, porque aí, caso contrário, poderia estar demonstrando um segredo aí comercial ou industrial de uma empresa de tecnologia, o que não seria bastante adequado. O parágrafo 2º do artigo 20 estabelece: em caso de não oferecimento de informações que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância do segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. E aí é a grande questão. Vocês já ouviram falar da opacidade algorítmica? Talvez nem o próprio controlador ele tenha ciência da existência ou da pré-existência de critérios discriminatórios no algoritmo. E aí, determinada uma perícia, qual seria, né, o resultado? A empresa saberia qual é esse resultado? Né? A gente tem tido um alarde aí, né, da inteligência artificial que teria, né, criado, né, se tornado autônoma, né, parece que, né, é uma realidade aí um pouco complicada, eu não sei, né, aí a gente quem tem conhecimento específico sobre isso que pode dizer, né, mas eu tenho as minhas dúvidas. Mas a gente tinha uma previsão que foi, né, vetada pelo nosso presidente da República, lá do parágrafo 3º, que estabelecia: a revisão de que se trata o CAPS nesse artigo deverá ser realizada por pessoa natural, conforme previsto em regulamentação da autoridade nacional, que haverá, em consideração à natureza e o porte da entidade ou o volume das operações de tratamento de dados. Então, existindo erro, o titular do dado ele teria direito a uma revisão, e a uma revisão humana. Só que eu digo, esse direito não era só do titular do dado. Esse seria um direito do próprio controlador, de evitar que um caso desse, um caso de discriminação desse, crie maiores prejuízos. Imaginem vocês, né, aquele caso lá do Google Fotos. Se a pessoa que teve lá a sua dignidade violada,
se ela entrasse lá pedindo fazendo uma reclamação para o Google, falar, eu quero que exclua isso aqui, está equivocado. Se isso fosse analisado por uma inteligência artificial novamente, qual seria a probabilidade de falar, não, está tudo certo, aqui, o que tem aqui são macacos mesmo? Esse é o grande problema. Eu acho que a justificativa, né, de impedimento, né, de atrapalhar questões econômicas, startups, uma influência aí no sistema financeiro, com o aumento do valor de juros, é algo que a gente tem que pensar, né? Eu não quero dizer, né, que isso seria de tudo um absurdo, mas eu tenho certas restrições sobre a análise econômica do direito, tão somente com base nisso. Eu acho que a gente tem um sistema constitucional, a gente tem um sistema internacional de direitos humanos, e isso precisa também ser prestigiado. E aí, a gente entra aqui na responsabilidade civil. Se o tratamento de dados foi feito e se alguma violação ocorreu, qual seria, né, a regulamentação e a previsão a respeito da responsabilidade? A gente tem a previsão, né, todos aqui devem saber, no artigo 186, no 927, a responsabilidade civil, né, em decorrência da culpa, e o parágrafo único do artigo 927, a responsabilidade fundada na responsabilidade objetiva. Eu não entendo, né, na minha concepção, não seria um caso para se enquadrar como responsabilidade objetiva, né? A gente entender que o uso de algoritmo seria algo que implicaria em riscos excessivos para a gente aplicar. Só que a gente tem regramento próprio na Lei Geral de Proteção de Dados. Lá no artigo 42, a gente tem, né, a previsão de que o controlador, a possibilidade de responsabilidade solidária entre o controlador e o operador. Só que, além disso, a gente tem uma previsão muito interessante que, no parágrafo 2º, primeiro, que trata da possibilidade de versão do ônus da prova em benefício do titular de dados. Quando o juiz, ao seu juízo, houver verossimilhança na alegação e houver a hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Um caso de utilização, definição de perfis, para mim não tem como a gente fugir daqui. Porque como eu, titular do dado, teria condições de comprovar que o tratamento que me foi conferido não foi feito com base em critério discriminatório. Eu acho que seria uma hipótese, para mim, bastante tranquila, né? A gente não pode também dizer de forma geral que cada caso é um caso, né? A gente não decide por antecipação, a gente tem que verificar ali a lesão e as provas que foram produzidas, mas eu vejo como uma regra geral, na maior parte dos casos, seria essa regra aplicável. Então, já é um problema para o controlador de dados. E, além disso, né, a gente tem uma previsão, né, e muitos defendem isso, que eu não sei se vocês já, né, se depararam, fizeram um estudo sobre o artigo 43 da LGPD. O artigo 43 da LGPD estabelece os agentes de tratamento, ou seja, controlador e operador, só não serão responsabilizados quando provarem. Ou seja, fora dessas hipóteses, eles vão ser responsabilizados. E aí eles não vão ser responsabilizados quando? Que provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, ou seja, negativa absoluta. Não tem responsabilidade, foi outra empresa que fez esse tratamento, não tem nada a ver com isso. Tranquilo. E tem 2, que embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou seja, o controlador ou o operador, ele tem o ônus de demonstrar que ele cumpriu toda a LGPD, que ele cumpriu todos os fundamentos, que ele cumpriu todos os princípios, que ele tinha a base legal de tratamento, e é algo, na minha concepção, uma responsabilidade muito grande. E o item 3, que seria culpa exclusiva da vítima, né, culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Então, gente, o que, né, eu queria, assim, e já aqui nos finalmente, o que eu queria aqui, pelo menos, trazer minha preocupação, né, minha preocupação aqui ainda inicial, mais a respeito dessa questão, e espero que, pelo menos, vocês tenham compreendido qual que é a mensagem que eu tentei trazer aqui para vocês. A gente tem a possibilidade, a gente não tem como, né, eu acho que seria
praticamente impossível a gente acabar com o tratamento automatizado de dados nesse mundo hiperconectado em que vivemos, né? A gente vai, sim, as decisões são tomadas com base na construção de perfis, só que, principalmente nas relações de trabalho, precisa ter uma cautela muito grande, porque, caso contrário, o empregador, a empresa, tem um ônus, na minha concepção, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, muito grande. E se ocorrer uma violação, a possibilidade de responsabilização vai ser, para mim, de uma certa forma ou de outra, tranquila, né? E isso não é o que a gente espera, e por isso eu sempre recomendo, né? A gente acaba conversando muito aí com estudiosos, né, e pessoas que trabalham na implementação de LGPD. A preocupação, eu falo, se a empresa tiver condições econômicas, finjam que o parágrafo 3º não foi revogado, e assim ajam, porque a possibilidade de corrigir um erro, né, é muito melhor do que depois você só ir para o judiciário e ainda demonstrando que teve uma oportunidade de corrigi-lo e que isso não foi possível. Bom, gente, era essa a minha fala, fico aqui à vontade para debate, né, gostaria de ouvi-los também, e eu só peço licença um pouquinho, que eu vou acender minha luz aqui, que virou noite aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou num breu aqui só um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, doutor Fabrício retornar ali com a luz acesa Já voltei. Claro. Eu estava numa agonia aqui, gente, porque estava escurecendo, eu vou sumir. Eu falei, mas não vou interromper a fala, senão fica complicado. Não, foi ótima a apresentação. Puxa, obrigado, viu, doutor Fabrício? Você estava falando da questão dessa. É uma modelagem, acaba ficando uma modelagem, né? Que a Zuboff, né? Ela tem um livro muito interessante que chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Sim. Ela fala muito sobre essa questão da modelagem, né? Desses algoritmos estarem modelando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Muitas vezes a gente coloca lá numa plataforma, num streaming de música, alguma coisa assim, a gente seleciona alguns artistas, alguns cantores. Quando a gente entra, aquela plataforma já nos direciona para aquele tipo de música, né? Para aquele tipo de cantor, para aquele tipo de som que a gente está acostumado a ouvir, e isso acaba se transformando, se moldando aquela pessoa naquele esquema, né? naquela situação que muitas vezes o algoritmo que acaba definindo isso ali, né? Através dessa situação. Mas é interessante e foi excelente a sua apresentação. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar já a palavra para a Valéria, que é uma das mediadoras. Doutor Carlos, só uma pequena interrupção, que aí eu não sei o que o algoritmo pensa de mim, que eu não sei se eu sou de direita ou de esquerda, porque eu recebo vídeos de um lado e do outro, aí eu falo, o algoritmo ainda não me compreendeu. E hoje é perigoso isso, né? Hoje está um perigo isso, né? O algoritmo definir para que lado nós estamos, né? Na questão política aí, viu? Mas vamos lá. Valéria, eu vou pedir para a Valéria mediadora, a Valéria, a doutora Ana. Depois, quem tiver questionamentos a fazer ao doutor Fabrício, se puder colocar no chat aqui para a gente, que a doutora Roseli vai fazer a leitura dos questionamentos e o doutor Fabrício vai auxiliar na resposta aí. Obrigado, viu? Obrigada, Carlos, por me chamar. Bom, professor Fabrício, né? Eu acompanho o seu trabalho no Instagram, acho assim fabuloso a forma com que você trata das coisas, até a forma assim transparente, sem muito juridiquês, né? Que você trata para que todos possam entender. Afinal de contas, nós estamos falando de uma lei geral de proteção de dados e o aculturamento da sociedade é fundamental, sobretudo, né? Eu estava assim na expectativa justamente de você tocar justamente nos dois artigos do 42 e do 43, né, que eu costumo realmente trazê-los à tona para discutir justamente as questões da responsabilidade objetiva, ou se ela é subjetiva, ou se ela é solidária, e eu achei que você trouxe com muita propriedade. Agora, um ponto que eu acho muito importante a gente tocar, que você também comentou, com relação às questões da própria discriminação, do próprio profiling, né? Em que a gente pode haver, você
até 2 itens importantes, que pode haver uma discriminação quando há um uso automatizado dos algoritmos por enviesamento do programador ou por enviesamento do próprio pensamento cognitivo. E aí eu trago uma outra questão aqui, que eu acho que vem antes até, não é a questão, até seja uma afirmação, que venha por trás desses 2 itens de enviesamento, que é a própria mente humana, que é a própria sociedade. Então, e isso foi uma pessoa um dia que falou numa palestra que me abriu os olhos, né? Falei, então, eu escrevi um artigo que fala sobre isso, sobre o recrutamento, o processo de recrutamento e seleção, sobre o ponto de vista do uso automatizado, né? Nesse sentido, então, tanto de pessoas quanto até mesmo se não for monitorado, pode escolher, por exemplo, mais quem está tendente a estudar na USP ou quem está tendente a estudar na Unicamp, também é uma forma discriminatória e não ter outras. Mas por trás de tudo isso, até mesmo por trás do programador, existe um ser humano. E o ser humano, por si só, ele já é algo que discrimina e não é de hoje. Né? Então, eu penso que discutirmos aí todas essas questões são fundamentais, mas o ser humano ainda é o principal player dessa situação toda, e ele mesmo precisa parar de discriminar, parar de fazer, de diferenciar mulheres de homens, enfim. Eu gostaria muito de fazer esse comentário, porque realmente, enquanto houver isso na humanidade, no planeta, na sociedade, nós teremos, sim, além do monitoramento, também as questões relacionadas à discriminação, independente de serem automatizadas ou não. Muito obrigada pela sua apresentação, e pode, claro, a palavra é sua. Doutora Valéria, essa ponderação é extremamente importante, e tem uma questão, né, na verdade, são 2 questões. Primeiro, o ser humano também tem viés cognitivo, né? Esse é um grande problema nas decisões judiciais, a gente discute isso, né? Não é só o algoritmo, né? O ser humano também. Só que tem uma segunda questão. Certas coisas, o ser humano pensa, só que ele não expõe, né? Por quê? Porque não é socialmente aceito. Essa questão, né, e é justamente aí na linha que a doutora disse, que aí são nossos filhos, nossos netos, quem sabe, né, no futuro a gente não vai ter isso, mas lamentavelmente, e por isso eu falo da importância da revisão humana, porque, querendo ou não, mesmo que a pessoa pense aquilo, ela sabe, não, mas isso aqui, se eu defender isso publicamente, eu sei que vai dar problema. Então, vamos voltar atrás, vamos arrumar, né? A gente fala muito lá, tem o tal do pink washing, né? O do blue washing, né? Que são empresas que se dizem, né, socialmente responsáveis ou inclusivas, e, na verdade, não são, né? E é uma aparência para o público, não é uma aparência para o consumidor. E isso, né, o ser humano tem esse problema muito bacana, e depois, se puder me enviar seu artigo, eu quero ter a possibilidade de lê-lo, né? Muito Nossa, bacana. será uma honra. Na verdade, ele está numa obra, né? Mas eu faria questão de que o professor lesse. Eu vou até fazer uma cortesia, vou encaminhar. Obrigado. Depois eu gostaria muito dos seus comentários sobre isso. Mas realmente é uma coisa assim que deixa a gente, entristece, né? Porque o ser humano por si, ele já traz uma série de fatores discriminatórios, né? Então, quer seja por um programador, quer seja até por um pensamento cognitivo, né? É difícil, né? Até mesmo na imparcialidade do magistrado, tudo isso voga, né? Mas muito obrigado pela sua excelente, brilhante apresentação. Isso rende muito, muito mais, bastante assunto, né? Filosofando. Muito obrigada. Obrigado. Ana, pode entrar aí e fazer seus comentários, por favor. Boa tarde a todos. Foi uma excelente palestra, né, do Dr. Fabrício. O meu também seria mais uma colaboração, né, quanto ao tema. Eu estava aqui pensando, a doutora Valéria falando, né, sobre as ponderações dela e tudo mais, e eu lembrei de um caso que eu vi essa semana, eu não lembro qual aplicativo de
de compra, venda, sabe, desses... Shopee, não sei se era o Shopee, mas eu não lembro qual que era, da reportagem falando que os usuários que tinham o iPhone pagavam mais caro no frete do que os usuários que tinham o Android. Eles tinham conseguiam distinguir, né, na hora de baixar ali, na questão do aplicativo de baixar as mensagens, né, os programas. E eu achei muito interessante, e calhou muito bem com o que o doutor estava falando sobre o profiling, né? Cada vez mais a gente consegue distinguir quem está do outro lado da tela sem saber a realidade dos fatos, né? Apenas com a análise de dados. É muito interessante isso. E hoje em dia a gente tem a jurimetria também, né? Para descobrir o que os juízes pensam. Exato, exato. Então, daqui a pouco, né? Ainda bem que a LGPD veio para ficar e ela está cada vez mais forte, né? Tanto que a NPD virou autarquia. Estamos caminhando devagar, mas com que eu espero um dia que a gente consiga ter uma cultura de dados, de proteção de dados cada vez maior, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo lugar. É muito complexo essa cultura ainda, né? Para quem não tem acesso, como nós temos. Então, foi excelente a palestra do senhor. Não tem nem o que falar, nem observações, nem nada. Perfeito. O professor Pepe, né, amigo do Dr. Manuel aí também, ele sempre fala, né, ele sempre me trouxe uma visão, falou, ó, a LGPD ela é muito menos proteção de intimidade e privacidade, ela é muito mais os dados dizem muito mais relação a poder, né, instrumento de poder de dominação. Então, essa é uma verdade, né, que a gente está se acostumando ainda. Eu acho que a gente vai ainda chegar lá. Eu acho que a Europa está mais à frente do que o nosso país, mas a gente tem pessoas boas no nosso país que acreditam e estamos aí engatinhando. Você fez um comentário do Silvio Meira, né, no início, sobre o conceito dos dados. Ele é excelente, né, o Silvio Meira também, e eu vi uma matéria que o pessoal, acho que era o Dr. Renato Monteiro, se não me engano, que ele falava que os dados acaba se tornando a personalidade da pessoa. Por isso que não pode ser tratado como um novo petróleo, né? Porque o petróleo é um bem aí que tem, né? Mas os dados não, né? Os dados compõem a personalidade, né, da pessoa, né? Então, mas, doutora Roseli, tem algum questionamento aí? Abre seu microfone, doutora Roseli. Alguém gostaria de fazer alguma interseção aí com o doutor Fabrício? Fiquem à vontade também, viu? Estamos aqui num bate-papo, né, doutor Carlos, claro. Deixa eu falar uma coisa. O Celso está presente. Celso, eu vou te dar uma ajuda aqui, tá? E por algum equívoco, ele está me mandando mensagens de perguntas, pensando que ele está mandando mensagem para todos. Então, eu vou... Celso, se você quiser que eu te dê uma ajuda, eu leio aqui para você, ou eu passo, porque chegou só para mim. Eu perguntei para ele, é para mim mesmo, ou você quer escrever para todos? Ele falou, não, ele acabou de escrever para mim mesmo. Pode ler, ótimo. Então, Ana, doutor Carlos, eu vou ler porque está direto para mim, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode fazer ali. Ele disse assim, eu não sei se tem alguma antes, mas está para mim, eu achei que era para mim. Então, ele disse que ele é programador, advogado, na opinião dele, como que o senhor acha, professor? O titular de dados pede para apagar os seus registros, e esses registros, em sendo apagados, se eles podem interromper o sistema ou alguma coisa nesse sentido. Então, ele gostaria de saber se seria possível não recusar, né? Então, seria mais ou menos um foco nas questões relacionadas à temporalidade, enfim, acho que já adentra um outro perfil, mas eu estou lendo porque aqui é tudo muito democrático, né? E a outra que ele colocou foi assim, conforme IP do usuário, ou seja, pelo bairro onde mora, alguns produtos saem mais caros, é comum essa prática, infelizmente. Então, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, Celso, mas se você quiser, fique à vontade para escrever de novo, tá bom? Perfeito. As duas questões. A primeira, né, é o que eu digo.
sempre que existe uma base legal distinta do consentimento, o titular do dado não pode se opor ao tratamento. O grande problema, e essa sempre foi uma grande preocupação minha, desde o início da vigência da LGPD no nosso país, é que muitos estavam, eu quero me adequar à LGPD. E qual que era a forma de adequação? Vamos pegar o consentimento, vamos fazer um aditivo contratual e nas relações de trabalho, principalmente, e vamos obter o consentimento. E aí a causa era uma causa genérica. O consentimento tem que ser específico. Então, assim, e aí solicitavam consentimento quando ele não era necessário, que o dado era necessário para a execução do contrato, o dado era necessário para o cumprimento de obrigação legal. E aí fica uma situação que, para mim, até contraria a boa-fé objetiva, né? Porque o que acontece? Se ele solicitou o consentimento quando ele não era necessário, você pode ter gerado a justa expectativa no titular se ele chegar e falar, não, eu quero revogar meu consentimento, eu não autorizo mais o tratamento de dados. Pode? Não pode. Então, por isso, tem que tomar cuidado, né? Se existir outra hipótese, o tratamento vai continuar, não tem muito o que fazer. Por exemplo, o empregador, né, ele armazena os dados do contrato. Não pode o empregado lá, assim que foi dispensado, falar, eu revogo, eu não autorizo o tratamento mais dos meus dados. Aí, no dia seguinte, ele entra com uma ação trabalhista. E aí o empregador não tem documentos para se defender. Então, essa é uma questão, né? Agora, o que tem que ser feito e o que tem que ser pensado, e na Europa existe esse problema também, que é a questão do acesso, né? As empresas, né, os controladores, têm que dar o livre acesso dos dados ao titular. E o prazo não é um prazo longo. Então, as empresas já têm que, por antecipação, desenvolver ferramentas, desenvolver mecanismos para fornecer e para corrigir o que estiver errado. Como, por exemplo, a Google. Né? Se a gente entra lá no takeout da Google, né, takeout.google.com, a gente tem lá todos os dados, né, todas as bases de dados de tudo, do nosso Google Agenda, do nosso Google Maps, de tudo. E lá a gente tem como solicitar a exclusão, né, tudo que for armazenado com base no consentimento, você consegue excluir, e você também consegue acessar. Aí você clica e você recebe depois um link no seu e-mail, depois de um tempo, que você tem que processar todas as informações, ou no seu Google Drive. Olha para vocês verem. Então, já foi pensado, né, uma estratégia para cumprir a legislação de uma forma tempestiva, né, para evitar problemas de problema com a autoridade nacional. Essa é uma questão. E a segunda questão que ele falou é o tal do geoprice, né, que é uma conduta, na minha opinião, vedada, né, porque é uma forma de discriminação, você valorar o produto em razão do local em que a pessoa está. Ah, o Fabrício, ele está aqui em Teófilo, ele está tentando reservar um hotel aqui. Como ele está aqui, ele tem mais urgência no hotel, então vamos colocar o valor mais alto. Ah, não, o Fabrício está lá em Varginha, ele vai reservar um hotel aqui em Teófilo, então até a data está longa, então aí a gente pode colocar um valor mais, ou quer dizer, a gente pode colocar um valor mais baixo, porque ele não tem tanta necessidade. Então, é o uso, né? Por isso que a gente vê. Não dá para a gente abandonar de todo a informação de que dados também são petróleo, que a maior parte, né, tem o uso dos dados tem um reflexo econômico bastante importante. Só que é muito mais do que isso, né, doutor Carlos? Então, é bem bacana essas ponderações, eu acho. Eu tenho, doutor Fabrício, um caso aqui, para você ver como a cultura de dados ainda é muito baixa aqui, né? Pelo menos aqui na região, acredito que no Brasil todo. Mas os advogados, né? Um cliente, ele utilizou alguns contratos, alguns dados pessoais para ingressar com processo, né? Contra essa outra parte. E a outra parte colocou os documentos todos em sigilo, né? Claro. Que continham alguns dados pessoais, alguns contratos com dados pessoais. E aí, quando a outra parte veio contestar, falou que era um absurdo, porque estava expondo os dados pessoais, que isso, que aquilo, que não poderia expor os dados pessoais. Agora me fala, como é que você vai ingressar com um processo para se defender se você não pode expor os dados pessoais, sendo que
né? Na LGPD fala que você pode utilizar para exercício regular dos direitos, né? Então, para você ver como essa cultura e o estudo diante da LGPD está muito pequeno ainda, né? Tem bastante advogado contestando nesse aspecto aqui na região, que não poderia, que precisava de autorização, que é um absurdo, né? Perfeito, né? Tem base legal para tratamento. O que eu aconselho, né? Sempre que for um dado que vá representar alguma informação que se entenda, né? Que pode expor, dado sensível sempre, coloque em sigilo e deixa a bomba para o juiz. Se o juiz quiser tirar sigilo, o problema é dele. Você justifica porque colocou aquele documento em sigilo, porque compreende que é um dado que possui, que tem uma feição sensível, ou é um dado de um terceiro, que envolve um dado de um terceiro não vinculado ao processo, mas necessário ali para a produção probatória, e aí o magistrado vai decidir. Tem magistrados que falam, não, a LGPD não é aplicável ao processo, né? Aqui a gente aplica o princípio da publicidade, artigo 93 da Constituição, e tira o sigilo de tudo e a vida que segue. Né? O segredo de justiça ele é excepcional, em hipóteses excepcionais. Eu digo, a gente precisa, né? A gente tem uma lei geral, a gente precisaria de uma adaptação, seja a CLT, seja o nosso processo civil também, a respeito da aplicação da proteção de dados no processo, né? Porque a gente tem várias omissões, né? Considerar o juiz como um controlador de dados. Eu fico imaginando, eu sou responsável por todos esses dados que estão aqui nos processos, eu vou adotar a teoria do... É o tribunal, né? Não tem nada a ver com isso, não, mas é uma situação complexa que a gente precisaria. O CNJ, ele estabeleceu a regulamentação só no aspecto da Open Justice, né? Dos dados abertos, né? Para possibilitar até a jurimetria. Só que, por outro lado, né, tinha um estudo, né, do professor... fugiu o nome lá da USP, do Algoritmo, né, no sentido que tinha uma sugestão para preservar sigilo de algumas questões, e essa sugestão não foi acolhida pelo CNJ e a gente ficou sem uma previsão no âmbito processual, infelizmente. Né? Vamos ver se a gente tem aí, né, fica uma sugestão aí para quem tiver alguma influência política aí, conhecer algum deputado, para fazer um projeto de lei, talvez, né, uma comissão de estudos da aplicação da LGPD no processo. Eu já fiz essa mesma afirmação em um curso que eu ministrei na AMB, né, para que a AMB encampasse essa ideia também, que eu acho que é importante, a gente precisa, né, para todos, não só para o magistrado, né, para o jurisdicionado também é uma questão que é importante que seja especificado, né, para a gente ter mais segurança no que faz. Nós temos uma pergunta aqui da doutora Ana Cristina Olivari. Posso fazer a pergunta, professor? Pode fazer, doutora Roseli, por favor. Por meio de compliance, privacy by design, by default, é possível antever o desenvolvimento de algoritmos enviesados que ensejarão um viés discriminatório. Neste caso, o professor entende que é possível aplicar o artigo 942 do Código Civil, responsabilidade solidária entre todos os que participaram do projeto, empresa, desenvolvedor e engenheiro? Pois é, essa é uma discussão que a gente tem também nos veículos autônomos, né? Que aí é a possibilidade de responsabilização. Existe uma linha defensiva de se criar um seguro, né? A obrigação, porque caso contrário, você é naquela linha que eu disse de regulamentação ex post ou ex ante, né? De você não desestimular a criação tecnológica. Então, essa é a grande questão. Porque se você fala, todo mundo vai responder. Aí o engenheiro fala, eu não vou fazer projeto, eu não desenvolvo mais nada, eu vou mudar de profissão, se eu for ser responsável solidário. Então, assim, mas a gente está muito longe de ter uma solução, principalmente no nosso país, para isso, né? Para entender. Porque qual é o grande risco de também, né? Eu estava acompanhando, depois o doutor Manuel, se puder nos ajudar, eu sei que ele está só de telespectador, mas no âmbito da União Europeia tinha um estudo específico sobre isso, né? E ainda não tinha conclusão até onde eu acompanhei, né? Mas tinha uma linha de defesa de se criar um seguro. Qual que é o problema de se criar um seguro?
é que eu criei o seguro, então eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Então, eu faço o que eu quiser, aí a gente entra no utilitarismo, né? Na visão utilitarista da questão, que é o grande problema. Então, é uma situação bastante complicada. Eu não tenho solução. Desculpa, mas eu vou ficar sem resposta para essa. Dá uma tese de doutorado, com certeza. Temos mais uma pergunta, professor. Mas ao ingressar com documentos RG, do Celso, mas ao ingressar com documentos RG, CPF, dados bancários, o doutor recomenda colocar sigilo, visto que as peças processuais ficam expressos esses dados? Pois é uma situação bastante complexa, porque pelo próprio CPC a gente tem que qualificar as partes. E aí a gente vai colocar todas as peças em sigilo. Por isso que eu digo, a gente precisa de uma regulamentação específica, né? Eu tenho, por exemplo, uma sugestão que deveria ser adotada. Quando a gente pega lá uma testemunha e vai qualificar uma testemunha, a gente coloca todos os dados dela na ata, né? Coloca o RG, CPF, endereço, tudo lá na ata. Só que a gente não poderia fazer a pseudonimização, criar um banco de dados, e aí cadastra testemunha nesse banco de dados restrito ao judiciário, e aí você coloca a testemunha, número, ID tal. Pronto, você não vai colocar nenhum dado. A mesma coisa poderia ser feita com a qualificação das partes. Só que qual que é o grande conflito? E o direito à publicidade dos atos processuais? Imaginem vocês que eu inconluio com uma outra pessoa para tentar dilapidar meu patrimônio que eu devo para terceiros, e aí eu fraudo, né, fabrico uma reclamação trabalhista, e aí, como é tudo sigiloso agora, ninguém vai descobrir que isso fui eu que processei, eu vou lá e... Então, assim, é algo que a gente precisa debater mais, né? Eu acho que isso precisa ser levado a debate e a gente precisa de uma regulamentação da LGPD no âmbito das relações processuais. Não tem muito o que fazer. Não temos mais questões. Tá bom. Rodrigo, você gostaria de fazer alguma colocação para o doutor Fabrício? Vamos lá, vai. Tá animado, você está animado. Estou sentindo isso. Vou fazer uma colocação, na verdade. Quando a gente fala em profiling, automaticamente me leva a pensar numa outra situação, que é a que eu vou colocar para vocês. Recentemente, eu relia o livro 1984 do George Orwell, né? E como eu trabalho muito com a parte de criação, de direito da propriedade intelectual, a gente vê que os algoritmos, além de tentarem descobrir como a gente é e o que a gente gosta, eles querem definir o que você vai gostar e o que as pessoas vão gostar. Então, por exemplo, Netflix, além dele falar para você assistir filmes baseados no que você já assistiu, ele também tem uma inteligência artificial que ele muda a capa do filme para chamar mais a sua atenção, né? E o TikTok hoje tem um algoritmo que ele é capaz de descobrir o seu gosto em poucos minutos, coisa de 1 a 3 minutos, ele sabe o que você gosta. Então, assim, quando fala em profiling e quando fala, automaticamente me faz pensar, a gente está vivendo uma situação onde algoritmos dizem do que eu devo gostar, do que eu devo pensar, como que eu devo fazer. E, recentemente, a gente viu noticiado que a Anitta manipulou o algoritmo, se é verdade ou não, mas isso é debatível, que teria manipulado o algoritmo do Spotify para que a música dela ficasse em primeiro mundial. Então, assim, eu tenho medo do profiling e eu tenho medo desses dados e o quanto isso pode ser perigoso. Então, é só um comentário que me faz sempre pensar esse assunto. Rodrigo, justamente, eu também tenho essa preocupação, né? Não é eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você vai fazer no verão futuro, né? Então, e qual é a grande questão? E que tem a ver com aquela leitura que eu fiz. O algoritmo talvez nem te permite mudar de ideia. Fala, não, eu me arrependo de tudo que eu fiz, daqui para frente eu quero ser um ser humano melhor e eu quero conseguir uma colocação melhor, quero ser um juiz, né? E aí o algoritmo vai lá e fala, não, Fabrício, depois de tudo que ele fez na adolescência, o trabalho que ele deu para a mãe dele,
Não, se a minha mãe fosse, ela fala, não, Fabrício, não pode ser juiz, não, larga a mão, né? O trabalho que eu dei para ela, né? Assim, é isso, né? O problema é esse. Você não tem a possibilidade de mudar o rumo da sua vida, né? Por conta de que ele tem um estudo. Não, com base no que ele fez, ele vai continuar fazendo. Era a discussão, por exemplo, que a gente tinha, não era algoritmo, mas era o tratamento de dados, que era o caso que o TST julgou das empresas de gerenciamento de risco, né, que presumia que se a pessoa tivesse o nome no SPC Serasa, ou seja, tinha restrição ao crédito, ela era mais propensa a fraudar, deixar que, né, combinar com assaltantes aí para que houvesse furto. São essas questões, né, intrigantes, né, mas a gente tem que batalhar para que isso mude um dia. Eu acho que a gente precisa de regulamentação, né, e esperar que tudo melhore, né, mas é preocupante para todos nós, não tem como. Discutiu-se muito também a questão da área da saúde, né? Porque, se a pessoa fuma, então quer dizer que o risco... Nossa, é complicadíssimo mesmo. Sim. Até o tempo, né? Quando você para, às vezes, numa rede social, o tempo que você demora ali para ver uma determinada mensagem, aquele algoritmo já faz a captura que você teve um certo interesse ali naquilo que está sendo postado, né? Então, são as novas tecnologias que nós estamos aí sofrendo ainda para conseguir nos policiar, né, no uso consciente, no uso correto dessas ferramentas que estão aí disponíveis, né? Doutor Carlos. Pessoal, vamos, antes que... Tem muita gente que já está saindo, o doutor Manuel saiu aqui, precisou sair, deixou uma mensagem ali, lá em Portugal, acho que são 9 horas. Lá deve ser tarde, Ele tomar o vinhozinho dele, o vinho do Porto, então ele faz lá as atividades dele lá. Mas vamos, quem puder abrir a câmera, a Carol já tira uma fotinho nossa aqui para a gente poder registrar. Tudo bem, doutor Fabrício? A gente claro, todo mundo consciente aí com o tratamento de dados, né, gente? Então, vamos lá. Vamos abrir. Carol, você pode tirar uma fotinho para a gente aí? Claro. Todo mundo então, já abriu? Vamos lá, vamos, pessoal. Vamos abrir. Quem puder abrir a câmera, quem tiver... O Spencer está ali. Obrigado, Spencer. Celso, quer abrir, Celso, a câmera? Doutora Rosana Coelho. Doutora Rosana, Adilson. Vamos lá. Ajeita a câmera aí, Celso. Para de tremer a câmera aí, senão não dá para tirar a foto. Doutor Celso está parecendo testemunha na audiência. Tá andando. Vamos lá. O CNJ falou que o fundo tem que estar parado, viu? A CNJ já não precisa estar de beca, mas tem que estar com palitózinho. Não, ou é beca ou terno. E o juiz ou toga ou terno. Terno ou beca, mas tem que estar lá. E o fundo certinho. Estático. Vamos lá, Carol. Vamos. Mais uma. Prontinho. Obrigado, Carol. Bom, doutor, eu gostaria de fazer mais alguma colocação? Alguém já gostaria de fazer um questionamento? Não, a gente já vai partindo para o encerramento, então. Doutor Fabrício, mais uma vez, agradeço a gentileza por ter aceitado o nosso convite aqui da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas, por estar disponibilizado o seu tempo, nos transmitir aí o conhecimento todo do senhor sobre esse assunto, sobre esse tema. E a OAB Campinas e a Comissão aqui de Direito Digital, e a Comissão também, falo em nome ali, a doutora Valéria, a presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, né, da OAB aqui de Campinas também. Então, ela tem bastante assunto lá na comissão dela sobre LGPD e tem tido realizado bastante evento lá também sobre esse tema. Então, a gente agradece muito a participação de todos vocês numa sexta-feira à tarde, Dr. Fabrício, Valéria, Roseli, Ana Cristina, Ana Carolina, o Rodrigo, que é o vice-presidente aqui da comissão, Silvia, doutora Silvia é do Pernambuco? A senhora é de Pernambuco, doutora Silvia? Locatel, é isso? Olá, boa tarde a todos. Sim, estou no Recife. Recife, carioca, residindo no Recife. Mas está perdendo São João, é hoje, não é? É hoje.
Eu não gosto. Então, assim, Porque é do Rio. preferi vir Então. aqui nesse bate-papo. Obrigada, Obrigado. foi um momento. Obrigado por sua participação, presença aqui conosco. Doutora Rosana também. Bom, enfim, todos que estão aqui, obrigado, agradecer muito. Bom final de semana. Fiquem na paz de Obrigado, Cristo. gente. A gente tem um final de semana aí com muita saúde, muita alegria. Um Sempre abraço, prazer, pessoal. gente. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.